Olá, seja muito bem-vindo a mais um ensino da Palavra de Deus. E hoje quero falar com vocês através do livro de Gênesis, da criação de Deus nesse mundo aqui. Que Deus abençoe, Pai querido, a cada um que está ouvindo essa palavra. E que seja aberto, Senhor Deus, para não só ouvir, mas também para entender, discernir e poder aplicar em suas vidas o ensino, a palavra de hoje. Obrigado, Senhor. Se você vê no livro de Gênesis, capítulo 1, falando sobre a criação, você vê um termo se repetindo muito. Por exemplo, no versículo 10, Deus está separando ali a parte seca da terra, da água. No final do verso 10 fala assim, viu Deus que era bom. Ainda no terceiro dia, no final do versículo 12 também, né? Deus está ali falando sobre a terra produzir erva verde, conforme sua semente. E no final do verso 12 fala, e viu Deus que era bom. E aí você vai para o final do versículo 18, que Deus está separando os astros, o sol para governar o dia, a lua para governar de noite. Final do verso 18 diz o quê? E viu Deus que era bom. Isso era o quarto dia. Aí Deus, no quinto dia, ali está criando os répteis, os peixes, né? Nas águas, as aves nos céus. Quinto dia, final do versículo 21, e viu Deus que era bom. Né? E Deus criou os répteis, o gado e tudo. Ainda no final do versículo 25, viu Deus que era bom. Sabe? Deus, ele é bom. É interessante, né? Porque quando a gente vê que Deus ele está fora de tudo isso, ele já existia antes de tudo isso aqui, não precisa de nada disso, mas a sua bondade, que é um dos seus atributos, move o coração dele, move ele a fazer algo de forma altruísta, de forma desprendida de seus interesses próprios, e faz tudo isso para expressar algo que lhe é próprio, a sua bondade, algo que compete à sua personalidade, faz parte de si. A bondade tem muito a ver com não buscar os seus próprios interesses. Tem muito a ver com estou fazendo e não estou esperando nada em troca. Mas eu vejo aqui, quando Deus cria os céus e a terra, né? Ele expressa essa bondade para nos deixar aqui um registro do que nós devemos seguir. Qual é o exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras para práticas que devemos exercitar enquanto vivos aqui nesse planeta que foi criado para nós por causa da bondade de Deus. O princípio de que quando exercitamos, quando fazemos algo que é bom, fazemos algo não que nos é próprio. Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é continuamente mau. Vimos ali, né, no dilúvio, pré-dilúvio, né, que Deus viu como que a terra estava já com a maldade toda espalhada. E eu vejo que o coração do homem é continuamente mau. Então, essa bondade não vem de nós. Mas quando expressamos a bondade, sem esperar nada em troca, fazendo o bem, fazemos aquilo que é próprio a Deus. Expressamos Deus em nós. Isso é muito importante. Tanto é que isso é sério e é importante, que quando chega um jovem lá e fala para Jesus, bom mestre, aí Jesus fala assim, por que me chama de bom? Só Deus é bom. Ali o Deus homem, o Deus carne e osso e sangue, está falando para o outro carne, osso e sangue, você escuta? Isso que você está vendo aqui por fora, essa carne, esse ser humano, não. Quem está aqui comigo, sim. Quem está comigo, que é Deus, Deus Pai, Deus Espírito que está em mim, esse sim, ele é bom. Tá? Porque nessa carne aqui, como disse o apóstolo Paulo, quando está numa luta, vencer aquilo que eu quero fazer,
não consigo fazer, aquilo que não faço acabo fazendo, essa luta interior dele, né, entre o bem e o mal ali lutando, né? O apóstolo Paulo fala, né, que nele não habita, né, o bem, né? O querer fazer ele quer, mas não consegue, então ele está naquela luta e às vezes ele faz, às vezes não faz. Então, essa carne, ela limita muito a bondade de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus fala, sujeitai-vos a Deus, né? Porque quando a gente se sujeita a Deus, a gente se humilha diante de Deus. Então, a gente está mortificando a carne, está esmagando a carne, dizendo, olha, você não é o meu todo, você é a parte de mim. Mas o que realmente é maior e que deve ser maior e que importa é o Espírito de Deus que está em mim. Ele é bom. Então, quando fizemos algo de que as pessoas julgam ser bom, lembra sempre disso. Quando a pessoa te falar assim, poxa, mas fulano é tão bom, o mal está ali na carne dele. Se ele fez aquela bondade, foi movida pelo Espírito de Deus para fazer. Assim nós queremos crer, porque tem aquela falsa bondade, né, mascarada, que é para a pessoa conseguir alguma coisa em troca. Mas Deus usa até essas pessoas, né, que estão mal intencionadas, para ajudar outras pessoas, para fazer o bem. E é interessante quando Deus fala aqui no verso 28, né? Capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai-vos, né? Fala ali já para Adão e Eva, porque no verso 26 Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E no verso 28 ele abençoou e disse, né? Multipliquem-se, encham a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E no final do verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, Deus olha para o homem, olha para toda essa criação, manda o homem se multiplicar, né, encher a terra. Relacionamento entre homem e mulher, para multiplicar, para gerar mais filhos. Deus viu que era muito bom. Deus, ele é um Deus de relacionamento. E Deus quer se relacionar com a sua criação. Quer relacionar com o mundo físico criado. Ele quer se relacionar com você. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele não toma uma decisão sozinho. O ser trino, Deus, Pai e Espírito. Aquele mesmo que criou os céus e a terra. Os três, Pai, Filho e Espírito, como um só, criando os céus e a terra. Ele está ali no verso 1, 26, capítulo 1, verso 26, falando, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele está tomando uma decisão ali consigo, um ser relacional, se relacionando, falando, vamos fazer um homem trino também, e tanto é que no capítulo 2, versículo 7, ele expressa isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, que é o que? É o corpo físico. Nós temos quase que 100% de todos os elementos encontrados na terra, nós temos nesse corpo aqui de carne e osso. E soprou em seus, ainda no capítulo 2, verso 7, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Então esse soprou, né, no hebraico, na língua original, quer dizer ruach, sopro, vento, espírito. Então Deus introduziu ali um espírito naquele boneco de terra, naquele corpo físico. O espírito dele soprou um espírito e por causa desse espírito que foi soprado, um outro elemento veio a se tornar ali. E o homem foi feito alma vivente, veio vida, veio uma alma, se tornou uma alma ali vivente dentro daquele corpo físico, junto com aquele espírito. Então, corpo, alma e espírito, somos um ser relacional. Corpo físico para relacionar com o mundo físico. A alma que, como temos estudado ao longo dos séculos, milênios, está envolvida as emoções do ser humano, onde ele se relaciona consigo mesmo, fica pensando, conjecturando, mas também se relaciona com o mundo ao seu redor. E o espírito, onde que nós vemos, olhando a Bíblia de capa a capa, o espírito é onde que o homem se relaciona com o Espírito de Deus, é onde que Deus se relaciona com o seu Criador, aonde ele tem um vínculo com o Deus eterno, com o Criador dos céus e da terra. Então, quando nós estamos nos relacionando
com o mundo físico, conosco mesmo, com as pessoas ao nosso redor, né, ali na alma, quando estamos nos relacionando com Deus. Esse é o desejo de Deus. E somente quando temos um vínculo com Deus é que podemos expressar a bondade de Deus através de nós. Quero que você entenda nessa leitura de hoje que esse Deus relacional quer se relacionar com você. E houve, sim, uma quebra de relacionamento quando Deus desobedece a Deus. Ali em Gênesis capítulo 3, você pode ler aí na sua casa, onde você estiver. E quando há uma quebra de aliança, uma desobediência do homem, da mulher, eles quebram esse vínculo espiritual. E a partir dali, todo mundo que nasceu a partir de Adão e Eva passam a nascer espiritualmente desconectos de Deus. Ainda tendo um certo contato com Deus, mas aquele vínculo relacional não mais. Mas quando nós vemos em todas as escrituras, Deus é tão gracioso que Ele fala assim, olha, eu vou enviar alguém que não vai ter essa desconexão, que não vai ter essa desobediência, que não vai ter tudo isso que aconteceu com vocês. E Ele vai ser apto para poder vincular vocês novamente a mim. Esse vai ser santo, vai ser separado para o meu uso. Esse vai ser alguém sem pecado, sem erro, perfeito. E ele veio através, né, de um casal, José e Maria. E a palavra de Deus nos fala que José não conheceu, não teve relações sexuais com Maria até que Maria teve Jesus Cristo. E vemos ali, nesse nascimento, nessa gravidez sobrenatural, onde o Espírito Santo visitou Maria, que Maria teve Jesus Cristo e teve confirmações, né, através de sua prima Isabel, de que o próprio Senhor estava ali no ventre dela, gerando aquela criança. E essa criança, saber Jesus Cristo, ele foi o mediador entre Deus e os homens. Ele ainda é o mediador entre Deus e os homens. Ele sacrificou-se a si em prol da humanidade para restabelecer essa comunhão, a ter acesso à bondade de Deus, ter acesso. Deus é tão bom que Ele deu um mecanismo, deu uma forma do homem novamente ter acesso a Ele, se relacionar novamente com Ele. Em João, capítulo 1, versículo 12, fala que a todos quantos o receberam a Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em João 3,16 fala, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o homem, Deus ama o ser humano, Deus te ama. E no decorrer da história nós vemos a bondade de Deus, que mesmo sabendo que o homem está longe dele, está com atitudes de pecado, de erro, fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus, Deus fala assim, eu te amo, eu me importo com você. Se você aceitar o meu presente, se aceitar o meu filho que é bom, se você aceitar a minha bondade através do meu filho Jesus Cristo, você tem novamente um relacionamento comigo, eu te aceito, eu te recebo como filho, vem para mim. Ele fala, Jesus fala, mas a todos quanto o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. Então venha a Cristo, venha a Deus Pai, aceite Jesus Cristo, receba Ele como teu Senhor e Salvador e experimente a bondade de Deus em sua vida, tendo essa comunhão com Deus estabelecida e podendo, eventualmente ali na frente, ser uma expressão da bondade de Deus nesse mundo. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você seja muito feliz e desfrute dessa bondade de Deus muito ainda na sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus.